A vida de um ator não é nada fácil. É uma vida de dedicação total ao seu ofício, onde você depende de outras pessoas te darem a oportunidade para que você possa mostrar o que você tem a oferecer com algum papel. Muitos atores passam suas vidas inteiras tentando ter uma única oportunidade de mudança e essa oportunidade nunca vem. Para nossa sorte, não foi o caso dentro da trajetória do ator Pedro Pascal, que depois de realizar Game of Thrones teve a sua vida mudada completamente e agora ele é o grande protagonista da série The Last of Us, uma das grandes apostas da HBO, uma adaptação de um dos jogos mais famosos de todos os tempos que carrega uma história que emocionou as pessoas ao redor do mundo todo, um papel importantíssimo e de grande responsabilidade. E o Pedro Pascal já mostrou que é a pessoa certa para o papel. Hoje a gente vai conversar sobre a carreira desse ator, sobre alguns dos seus personagens principais e por que ele demorou tanto tempo para conseguir uma oportunidade. Bora começar! Já faz algum tempo que eu tenho vontade de falar sobre o Pedro Pascal. Ele é um ator que eu particularmente admiro bastante. Ele foi o ator responsável por um dos meus personagens favoritos na série Game of Thrones em uma das temporadas mais emocionantes, a quarta temporada. Ele interpretou o Oberyn Martell e ali ele teve a grande virada da sua carreira. Antes de falar sobre esse personagem e também sobre o seu personagem em The Last of Us, em Mandaloriano e também nos filmes que tem realizado, é importante conhecer a origem do Pedro Pascal. O Pedro Pascal é chileno, ele nasceu em Santiago, mas logo aos 9 meses os seus pais fugiram da ditadura que estava estabelecida no Chile. Isso fez com que o ator, desde muito cedo, vivesse uma vida mudando de um lugar para o outro. Inclusive ele mesmo fala que uma das suas principais qualidades é saber se adaptar a lugares diferentes. É justamente aí que nasce a sua singularidade. Eles foram primeiro para o Texas, nos Estados Unidos, depois de alguns anos se mudaram para a Califórnia e depois o próprio Pedro se mudou para Nova York, onde ele estudou teatro, onde ele começou a se preparar para o ofício de ator. Um chileno, texano, californiano, nova-iorquino, ou seja, ele cresceu de uma forma única. E quando a gente vai falar do trabalho de qualquer ator, a sua singularidade é importantíssima. O louco é pensar que um ator com essa qualidade, que conquistou o coração de diversas pessoas por representar personagens importantes dentro de universos super famosos, demorou muito tempo para conseguir de fato se estabelecer na profissão ator. Em Nova York, onde ele viveu durante muitos anos de sua vida, existe uma grande linha de pensamento de atores, onde uma linhagem inteira de atores se desenvolveu. Então, Nova York é um baita lugar para atores, onde existe um pensamento de teatro bem interessante e um pensamento no ofício do ator bem estabelecido. Não é à toa que muitos dos grandes saíram de lá, como Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro e, é claro, o mais famoso de todos, o Marlon Brando. Só que não é porque o ator estudou em Nova York que ele vai ter vida fácil. Quando a gente olha o IMDb do Pedro Pascal, são anos e anos e anos da sua vida fazendo pequenos papéis em séries de televisão. A maior parte das produções que o Pedro Pascal participou até hoje são produções para televisão. E quando a gente pega a história da televisão e as mudanças que aconteceram com Sopranos e The Wire, a gente sabe que os atores começaram a ter muito mais possibilidades dentro das séries. E o Pedro Pascal não foi diferente. Ele participou de séries como The Good Wife, The Mentalist, onde ele teve alguns personagens a mais, onde ele não fez apenas um episódio. Mas a sua grande chance de fato veio com Game of Thrones. O Oberyn Martell é, primeiro de tudo, um personagem com um arco muito interessante. Um personagem com um arco que se inicia de forma misteriosa, onde a gente não entende necessariamente a sua motivação ou então o porquê ele odeia tanto aquelas pessoas, mas a gente vai descobrindo lentamente. A primeira coisa que nós temos em relação ao personagem é a sua postura, onde nós vemos o Pedro Pascal mostrando toda a sua presença. Desde a sua primeira cena, quando o Oberyn Martell passa a mão no fogo, nós já entendemos ali que aquele não é um personagem qualquer, é um personagem que veio para marcar. Depois disso tudo, a gente entende que é uma história de vingança, que o Oberyn Martell está ali para vingar a morte da sua irmã e das suas sobrinhas. Então o Oberyn Martell é um personagem interessantíssimo porque, como nós sabemos, todo mundo que já assistiu Game of Thrones sabe, ele tem um final trágico. E não só trágico, como muito visual, que é uma das cenas mais fortes de toda a série e que marcou a carreira do Pedro Pascal. Uma curiosidade por trás dessa produção é que a primeira cena do ator nessa série toda
foi a cena dentro da prisão em que ele conversa com o Tyrion Lannister, onde ele diz que será o seu campeão. É a cena de maior desafio do ponto de vista de interpretação. Ele está ali diante de um dos melhores atores em atividade e os dois estão em uma cena profundamente emocional. E é interessante perceber o quanto o ator precisava já estar preparado para esse desafio. Foram muitos anos da sua carreira até ter essa oportunidade e logo na primeira cena ele já precisou mostrar ao que veio. O personagem do Pedro Pascal teve uma só temporada, mas ele teve um arco muito bem definido. E isso abriu muitas portas para o ator. E logo depois de Game of Thrones, ele teve o seu primeiro papel recorrente em uma série. Olha só que loucura pensar isso, pessoal. O Pedro Pascal só foi recorrente em uma série depois de Game of Thrones, com a série Narcos, onde ele esteve da primeira até a terceira temporada. Depois ele foi participando de outros filmes, como Kingsman, Mulher Maravilha 2, O Protetor 2 e também, é claro, o divertidíssimo O Peso do Talento com o Nicolas Cage. Mas o que de fato fez o ator ficar ainda mais famoso e mais conhecido foi a sua entrada em outro universo gigantesco que é o de Star Wars com o Mandaloriano, onde ele mostra que precisa ter ainda mais habilidade, tanto com o seu corpo, sua postura física, como ele se porta com aquele personagem e, é claro, a sua voz. O Pedro Pascal, desde Game of Thrones, já mostrou para todo mundo que tinha um controle da sua voz, ele consegue dar o seu texto de uma forma que realmente envolve as pessoas. Provavelmente sem saber que ele teria esse tipo de alcance. Provavelmente ele torcia muito para ter sucesso na sua carreira, mas durante algum tempo deve ter imaginado que as coisas não dariam tão certo assim. Mas aqui em The Last of Us ele tem a sua maior oportunidade da vida. Quando nós analisamos o que o Pedro Pascal entregou na sua carreira até aqui, é uma belíssima combinação de um ator que mostrou força física e presença fazendo muitos filmes de ação, mas que ao mesmo tempo conseguiu com a sua interpretação demonstrar mais profundidade. Em The Last of Us, ele terá essa grande oportunidade que a gente já conseguiu perceber com o episódio piloto, onde ele demonstra ter um preparo acima da média para lidar com aquela situação catastrófica e ao mesmo tempo conseguiu entregar todo o seu relacionamento com a sua filha, demonstrando a parceria entre os dois, foco que ele tinha no trabalho para sustentar, a responsabilidade que ele tinha para sustentar aquela casa, sua família, e ao mesmo tempo uma relação de ternura que é apresentada com poucos momentos, onde ele recebe o seu presente de aniversário, eles juntos assistem a um filme até que ela durma no seu colo, ele leva ela até a cama e de repente as coisas mudam completamente. E dentro desse episódio piloto, é claro, existe a cena de maior emoção para esse personagem. E aqui é possível perceber o quanto o Pedro Pascal consegue entregar, desde a comédia até a cena mais emocionante possível. E é louco pensar que esse ator, justamente por ter nascido no Chile e crescido em diferentes estados dos Estados Unidos, chegou até mesmo a mudar o seu nome para tentar conseguir mais papéis, porque ele acreditava que gerava uma certa confusão nos testes de elenco por se chamar Pedro, mas aparecer ali sem parecer necessariamente um latino. O que eu acho legal demais é perceber que atores como Pedro Pascal, um latino-americano, está em papéis extremamente importantes. A gente tem visto isso cada vez mais, né? Pessoas que são da América do Sul começam a ganhar papéis importantes. Ainda que o Pedro tenha construído toda a sua vida nos Estados Unidos, ele nunca deixou de ser um ator latino e fala bastante sobre isso. E eu achei uma entrevista em que o ator dá uma resposta que eu considero ser também o segredo do seu sucesso. Ele diz que todos nós, pessoas que estão buscando uma carreira artística, criativa, principalmente os atores que estão sempre precisando se encaixar em algum papel, podemos acabar criando coisas pensando no seguinte: vou fazer isso porque provavelmente as pessoas vão gostar. E isso pode nos separar, nos distanciar do que há de único em nós mesmos, das nossas características únicas e singulares. Então um conselho que o Pedro dá é que você abrace o que você tem de único, porque cada pessoa tem a sua singularidade, cada pessoa é única dentro da sua experiência de vida, da sua visão de mundo, das mudanças que nós temos ao longo de todas as nossas vidas. Então o conselho que ele dá é que as pessoas consigam entregar o máximo delas mesmas. Isso faz com que quando ele faça um papel, e é claro, o Pedro mostrou que ele consegue fazer vários papéis diferentes, exista uma energia, exista uma força ali, algo que você consegue perceber no olhar do ator, que é muito
muito potente, que é único, que é justamente aquele ator estando completamente entregue para aquele papel e entregando tudo que ele mesmo pode oferecer como ser humano. Sou um grande admirador do trabalho do Pedro Pascal e torço muito para que ele continue fazendo grandes obras e que mais atores latino-americanos ganhem cada vez mais esse tipo de destaque.